Canta assim. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então levante suas mãos e cante. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Então levante suas mãos e cante, irmão. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite. Então erga as mãos, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Poder sentar, a palavra está com o nosso pastor.
Boa noite. Vocês todos conhecem aqui o irmão. Nós chamamos de DK, mas esse não é o nome dele. É o Denison. Todo mundo conhece ele? Ele é um rapaz responsável, muito responsável. Ele é dedicado aqui na obra de Deus, muito dedicado. Ele é um exemplo em tudo. Só que o DK, como eu, nós somos humanos. E como humano, por mais que sejamos dedicados, por mais que nos esforcemos, mas nós falhamos. Qual é o dever de quando o irmão falha? De tentar ajudar. Nós precisamos, quando nós lemos a história de Cristo, todas as vezes que os discípulos falhavam, você não vê ele jogando pedra nenhuma vez. Muito pelo contrário. Ele ia lá carinhosamente e às vezes ainda lembrava toda a história dele com aquele discípulo para sensibilizá-lo de uma forma mansa e meiga. Então nós fomos todo mundo animado. Foi boa a festa ontem? Foi boa a festa ontem, o casamento? Mas enquanto isso, nós esquecemos, né, irmão Decar, de deixar a chave no lugar certo. Quer dizer que essa chave, eu não sou responsável por ela. Mas se fosse, eu teria falhado também. E aí, acabou atrapalhando alguma coisa, em nome da igreja, do irmão Decar, a gente quer pedir perdão, né, por essa falha. Quando nós deixarmos de ser humano, a gente não faz falhar mais. E depois nós vamos sentar com calma a liderança para ver uma alternativa B, para que não fiquemos só na responsabilidade de uma pessoa, principalmente quando essa pessoa faz voluntariamente o trabalho do Senhor. Então vem dia após dia, então nós queremos agradecer muito o trabalho que você tem feito, viu, irmão Decar? E nós continuamos lhe amando, lhe considerando e lhe valorizando, porque você é um servo de Deus fiel. Então, a festa ontem foi maravilhosa, irmão. Foi longe, teve uma chuvinha no meio, né, irmã? Mas nem a chuva atrapalhou a festa. Quanto mais chovia, mais alegria tinha. E eu acho que mais alegria aconteceu depois da chuva, quando terminou a festa. Pelo menos para um casal. Não é verdade? Então, vamos sempre lembrar, irmão, que a igreja, o evangelho tem o nome do evangelho, sabe qual é? Boas novas. A boa notícia. A igreja não é lugar de pancada. Igreja é lugar de amor. Igreja, o templo onde a igreja se reúne, é lugar de graça. Graça de quem? De Cristo. E aonde chega a graça, os erros não é levado em conta. Por isso que nós somos salvos, é pela graça. Senão nós estávamos tudo perdido. Então, foi muito boa a festa. Nós louvamos a Deus por tudo que aconteceu ali. E quando terminou, a gente não é muito se abraçar, mas o casal veio me abraçar e agradecer. Eu já tenho 70 anos, se Deus permitir, agora no dia 29 desse mês, eu enterro 71 anos. Então, mesmo assim, fui ali naquele carro, mais a irmã Marlene, a irmã Vanderlé e mais a Lia, e fomos ali por dentro no RR, e nós não conhecíamos muito, mas chegamos lá. Achamos tão bom que voltamos pelo mesmo canto. Torcendo, choveu muito para lá e vinha torcendo porque não arreasse mais chuva. Então faz parte da vida, irmão. A gente tem que aproveitar cada minuto aqui nessa vida, porque a gente passa tão rápido, irmão. A vida é ligeira. E depois a gente, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não aproveitei aquilo? Por que naquele dia eu não fui? O casamento do Ian com a Kedma nunca mais vai acontecer, só foi ontem. Quem foi, foi. Quem não foi, pode outro casamento, mas aquele não. Então é bom a gente sempre
Está presente nas coisas da igreja. Eu queria sempre deixar essa mensagem, irmão. Não deixe para amanhã. Você pode fazer hoje. Principalmente um gesto de amor e de consideração. E aquele casal me abraçaram ali e disseram para mim, muito obrigado, pastor. Porque desde o dia que eles me procuraram, vocês podem contar comigo. Naquilo que tiver o meu alcance da igreja, nós vamos contribuir. E nós vimos a maioria da igreja ali. Eu louvei a Deus por isso. Dizendo para o Ian e aquele, olha, nós estamos contigo. Nós estamos contigo. E a chuva caindo e nós nos alegrando. Mas, querida, em meio a essa alegria, nós gostaríamos de falar um assunto. Uma vez eu perguntei para o meu pastor, eu fiz a seguinte pergunta, ô pastor Miguel, o que o senhor conhece, o que o senhor estuda sobre o Satanás? Ele disse, tudo. Como é que nós vamos entrar numa guerra e não conhecemos o nosso inimigo? É mesmo, pastor? Tudo, isso, eu conheço tudo. Porque nós estamos uma guerra contra ele. Se nós não conhecemos nada dele, não vamos perder a guerra. Aquele homem que era muito pacato me respondeu isso. Ele tinha até livro desses caras, de macumbeiro, de todas essas coisas. Não é para obedecer, mas para conhecer. Quais são o seu time, como é que eles jogam. E aquele homem conhecia a escritura todinha decorada. E ele não tinha mais do que o primário, mas tinha a escritura na cabeça. Então hoje o tema é os inimigos a serem vencidos. Os inimigos a serem vencidos. Eu fiz um seminário curto que ali participou com o pastor Federico, que está na glória, de 3 meses. Ele disse, o maior inimigo que nós temos é nós mesmos. Então, pense com você, o maior inimigo do pastor Oswaldo é o Oswaldo. Aqui dentro de mim tem um inimigo que vocês nem imaginam, em cada um de vocês. Em cada um de nós. Mas eu vou falar pouco hoje, que isso era um tema para nós abordar em um retiro, que é muito abrangente. Se nós nem, às vezes nem nos conhecemos, irmão. Por isso tem aquele ditado, diz, quer saber quem a pessoa vai morar com ele, ou com ela? Quando a gente mora daqui para lá devagarzinho, a gente vai sabendo, né, irmão Além? Então começa ali devagarzinho, a gente vai conhecendo o cidadão como é. Às vezes o cara parece ser manso, mas não é tão manso. Às vezes parece brabo e é manso. E aquela coisa a gente só sabe vivendo. Ou convivendo. Então a gente vai falar um pouquinho. Muitos são os inimigos. São muitos os nossos inimigos. A gente vai falar só um pouquinho essa noite. Já que aqui tudo é crente, né? Então, é bom conhecermos as situações e os fatores que tentam derrotar-nos. Você já parou para pensar quantos seres quer te derrotar, meu irmão? Você não tem nem a ideia dos milhões de seres que querem nos derrotar. E lá em Jeremias capítulo 9, diz que os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa casa. A gente nem pensa nisso. Como é que meu inimigo está dentro de casa? A palavra de Deus, Jesus diz, passaria o céu e a terra, e as palavras dele não haviam de passar. E está escrito lá. Por isso que nós estudamos aqui uma época sobre lealdade e deslealdade, e lá estava escrito a 5ª coluna, onde essa 5ª coluna funciona? Dentro da igreja. Aí funciona dentro da nossa casa. Principalmente no dia de hoje, como a Bíblia diz, que por multiplicar a iniquidade, o amor de muito, então nós vivemos essa época de frieza espiritual, mesmo diante de uma pandemia, mesmo as pessoas com medo de morrer, mas o medo é tão grande que ele esquece até de Deus. A igreja aqui era para não estar cabendo. Pastor, era. Mas mesmo assim o inimigo ainda dá rasteira em muitos de nós.
Então, repetindo, é bom conhecermos as situações e os fatores que tentam derrotar-nos. São muitos, irmão. São muitos. A gente observa que quando Cristo estava aqui, um dos amigos mais próximos de Jesus era Pedro. E um dia Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Mas empurrou Pedro. E quantas vezes nós, crentes em Jesus, estamos agindo como tal? E se nós não conhecermos a palavra, vamos dizer: irmão, você está certo. Um exemplo: um crente espiritual nunca divide uma igreja. Se ele tiver que sair, ele sai de mansinho e nunca dividindo. Como é que a gente divide? O diabo tem uma sutileza tão grande. Visão mais visão é igual a confusão e divisão. A visão, nós estudamos até sobre, vem por um. Não é por uns. É por um para ser executado por muitos. Então é interessante notar que eles, os inimigos, seguem uma escala de importância e estão numa ordem decrescente. Sim, mas o que é inimigo mesmo? Agora eu falei que a Bíblia diz lá em Jeremias 9, procura lá os versículos, no capítulo 9 de Jeremias, que você vai encontrar. Isso que eu estou dizendo, que os nossos piores ou verdadeiros inimigos estão dentro da nossa casa. E a casa é um sentido vasto, não é só as 4 paredes. A casa pode ser nossa convivência, pode ser o templo, pode ser nossa empresa, pode ser o colégio onde você trabalha. Sim, mas o que é inimigo? Inimigo é aquele que odeia alguém ou algo. É um adversário, um opositor. Isso é inimigo. Então hoje nós vamos falar, vou destacar agora 4 perigosos inimigos externos. Eu falei que o maior inimigo do pastor Oswaldo é Oswaldo, mas esse é um inimigo interno. Vamos falar agora de 4 inimigos, ou perigosos inimigos externos. O primeiro, Satanás. Dizia o saudoso pastor Federico, que todas as atividades que a igreja realiza, o primeiro ser a chegar é o Satanás. Você já teve algum dia na igreja que você saiu triste? Com raiva do pregador? Com raiva de uma música ou triste de uma música? Você acha que foi você mesmo? Você não acha que foi o inimigo por detrás disso, não? Como é que a gente vem para um culto e não sai alegre? Quando a Bíblia diz que o Senhor nosso Deus está no seu santo templo, cale diante dele toda a terra, conforme Abacuque 2:20. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é que eu venho à casa do Senhor? O Senhor está no templo e eu saio triste. Eu venho até com raiva do irmão, ou até do pastor, ou até do pregador. Então, o primeiro inimigo é o Satanás. No livro de Apocalipse, ele é chamado de dragão, antiga serpente, diabo, acusador, enganador. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e 10. Então, todas as vezes que você vê alguém acusando, pode ser um irmão, mas ali por dentro tem ação do maligno. Crente não é porta-voz do inimigo. Nós somos porta-voz de Jesus. Mas na sutileza do inimigo, muitas vezes ele pode nos usar se nós dermos brecha. Por isso que Paulo escrevendo lá, eu creio que é em Efésios, Paulo escrevendo disse: não dê lugar ao diabo. Então até o nome do bicho é terrível. Dragão, antiga serpente, diabo, acusador e enganador. Ele não só acusa, mas ele também engana. E nós precisamos estar apercebidos para que não sejamos. Eu fiz essa viagem, mas a irmã Vanderleia, eu não sei ela. E a irmã
ali, a irmã Marlene. Que viagem boa, né, irmã André? Bacana, rapaz. Eu mesmo com a coluna ruim, que é ruim até demais, mas a viagem foi tão boa, a conversa foi tão boa. As conversas, que nós conversamos muito. Tanto eu e a irmã Marlene e a irmã Vandela. Ali não, fazer era dormir. Mas nós três conversávamos. Mas os quilômetros passavam que a gente nem via. Mas qual era o tipo de conversa, pastor, que vocês vinham conversando? Até porque nós fomos encharcados pela maneira como o Espírito Santo ali usa o pastor Lincoln. Então nós viemos com tudo de Cristo, e muitas delas manifestadas através do pastor Lincoln, que a viagem passou. A gente parava para ver numa tranquilidade. Aí, irmão, quando eu me lembro, quando o Espírito nos lembra, Jesus, antes de sair do céu, disse: olha, mesmo numa cidadezinha pequena como Roraimópolis, a agitação lá, a luta pela sobrevivência, a luta contra a carne, contra esses inimigos que eu estou falando, é tão grande, mas eu vou deixar muita coisa para vocês, Jesus disse. E a principal disse: a paz. Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Então o crente, a casa do crente é um lugar de paz. Vamos repetir: a casa do crente é um lugar de paz. Mas será que lá na sua casa, todo o tempo, está cheio de paz? E quando não está, será que é por causa de você? Será que não tem alguém? Ele não pede para entrar, irmão. O inimigo das nossas almas, ele não pede. Jesus pede: eis que estou à porta, mas o inimigo não, ele arrebenta qualquer porta e entra. E se a gente der brecha, aí ele faz morada. Então, as provocações são muitas vezes causadas por uma direta de Satanás. Você vê que tem gente que provoca você? Você nunca foi provocado por alguém? Tem gente que disse: olha, eu vou sair daqui. Sair, porque senão você vai ver, nem imagina que ali por detrás daquela pessoa tão amada está o inimigo. E nós precisamos ter um discernimento espiritual, irmão. E como é que nós temos isso? Quando nós mergulhamos em oração, em jejum e na palavra do Senhor, nós atingimos a plenitude do Espírito e percebemos quando uma pessoa está te dando uma resposta que não vem de você, apesar de ser você que está falando ou eu. As palavras de Jesus, mesmo diante dos erros, irmão, quando Pedro errou, naquele reencontro de Jesus com Pedro, Jesus, quando encontrou com Pedro, falou: Pedro, você de hoje em diante será pescador de alma. Mas um dia o Pedro, que tinha carne como eu e você, ele sentiu vontade de comer aquele peixinho na beira do lago, ou do mar, com aquela saudade que eu e você temos das coisas, algumas delas até erradas. E Pedro, qual era o erro de Pedro voltar a pescar? Só um, que Jesus disse que não era mais para ele pescar peixe. Mas peixe? Sim, mas Jesus disse que não era. Então Jesus disse assim: olha, Oswaldo, não falta um culto. Eu falto na maior cara de pau. É a mesma coisa que Jesus disse para Pedro, para ele não ir pescar, e ele voltou a pescar. Mas quando Jesus encontrou com ele, o que Jesus disse para ele? Primeiro, ele não tinha pegado nada. Segundo, ele mandou lançar a rede. Terceiro, a rede veio cheia de peixe. E quando eles acabaram de comer, que depois de uma comida a gente fica mais manso. Né? Então está meio bravo, vamos comer. Aí como ali, se for um piau assado, então a gente fica mais manso ainda. Né, mamãe? E aí, depois da comida, Jesus só olhou para Pedro. Você pode imaginar que tipo de olhar de Jesus para Pedro? Eu posso me imaginar, irmão, o olhar de ternura de Jesus. Pedro, eu disse para você, você não era para pescar mais peixe. Mas olha aí o tanto de peixe que eu fiz você pegar. Porque eu tenho uma coisa melhor para ti, Pedro, do que peixe. Peixe é bom, mas eu tenho uma coisa melhor do que peixe. É você ganhar gente, alma para mim. Mas para isso, Pedro, você precisa ter uma coisa, só uma. Você precisa me amar.
Nós cristãos, irmãos, só temos que ter uma coisa: amar Jesus. Porque quando nós amamos Jesus, as outras coisas são secundárias. Se der certo, eu inventei de comprar um lote. E eu disse para minha mulher: qualquer coisa que esse lote, se porventura vier atrapalhar de eu fazer uma coisa para o meu Jesus, eu não quero ele nem de graça. Então, a ver, você não entende, mas rapaz, o que é que tem o fulano, rapaz? Está me provocando, eu sou tranquilo, o cara está me provocando. Então, provocações, repito, são muitas vezes causadas por uma direta de Satanás. É o caso de Jó. Jó capítulo 1 e versículo 12, nós lemos essa história que eu não vou ler. É o caso de Daniel, em Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13. Lá direto, Satanás procurando uma brecha. E olha, o que ele fez, ele chegou até a interromper quando o Daniel estava orando. Precisou que Deus mandasse um reforço. Porque Deus ouviu as orações de Daniel e mandou a resposta imediata, mas houve uma interferência no meio. Foi preciso que houvesse outro reforço do céu para poder derrotar aquele inimigo. E quantas vezes, meu irmão, nós estamos precisando tanto de um irmão que se ajoelhe conosco, que chore com a gente, que sinta o problema da gente, que ame a pessoa. No caso ali, foi preciso de um reforço. Você sabe qual é o reforço do cristão, muitas vezes direto? É o outro cristão. De que jeito, pastor? Amando. Como diz lá em Gálatas 6:1. 6:1 e 2. Em Gálatas 6:1 diz: se algum de vós for surpreendido na falha de alguém, primeiro, você se surpreende quando? Quando é uma coisa que você não imaginava que ia acontecer. Então lá está escrito: se algum de vós for surpreendido na falha de alguém, ele diz: corrigi-o com espírito de brandura e cuida para não cair também. Gálatas 6:1. E Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual o tamanho da carga da irmã Vanderleia? Qual o tamanho da carga da irmã Sueli? Do irmão Raimundo? Do irmão Manel? Será que nós estamos levando as cargas uns dos outros? Então, primeiro, dos 4 perigosos inimigos externos, o primeiro é Satanás, e o segundo, anjos maus. Eles algumas vezes têm permissão. Irmão, não esquece disso. Tem gente que diz: isso foi a vontade de Deus. Não, existe 2 vontades de Deus: a vontade permissiva e a vontade absoluta. Então, às vezes, esses anjos maus, algumas vezes, ele tem permissão de afligir os corpos dos homens, de nós. Eu, por exemplo, tenho aqui um negócio na coluna, rapaz. Como eu tenho vontade de me libertar disso. E certa vez tinha um homem de Deus que ele foi até arrebatado ao céu vivo. E a Bíblia diz que ele teve uma espécie de espinho na carne. E ele tinha tanta vontade de ficar livre daquilo, já que ele era um homem que, usado por Deus, ressuscitou mortos. Mas um dia ele teve um problema com ele mesmo. E a Bíblia diz que ele orou 3 vezes a Jesus, pedindo para Jesus tirar aquilo dele, aquele problema. Na terceira vez que ele acabou de orar, Jesus falou: Paulo, a minha graça te basta, irmão. Mas essa graça que fez com que eu e você conhecesse a Jesus. É por causa dessa graça que um dia nós chegaremos ao céu. Nós não somos bonzinhos, não existe ninguém bom. Existem aquelas pessoas que, pela graça de Cristo, um dia chegarão, ou chegaremos ao céu. Então, afligiu os corpos, nós vemos Jó. Você sabe a história de Jó, Jó 1 e 12. Eles podem exercer influência maligna
sobre a mente e o coração do homem. Não esqueça disso, irmão. Ele às vezes recebe permissão que pode exercer influência maligna sobre a mente e o coração dos homens. Conforme Efésios capítulo 6 e versículo 12. Mas o terceiro inimigo externo é a luta cotidiana. Luta. Né? Tem um hino avulso, hino avulso que diz assim: se as lutas desta vida querem te desanimar, entrega a Cristo o teu problema, que tudo isso vai passar. Se os problemas estão aumentando, escute, meu querido irmão, até Jesus, o Rei da Glória, para ter vitória aqui nesse mundo, ele passou aflição. Então essas lutas, Paulo diz que, mas Paulo no meio da luta ele disse que nem tribulação, nem angústia, nem espada poderá separar do amor de Cristo, conforme Romanos 8:5. Você está angustiado? Você está atribulado? Repito o que Paulo disse: nem tribulação, nem angústia, nem espada poderá separar-nos do amor de Cristo. O apóstolo faz também referência à fome e à nudez. Ele disse, nem a fome. Leia cuidadosamente o capítulo 8 de Romanos, irmão, todinho. Disse, nem a fome, nem a nudez. Portanto, nem andar nu. Romanos 8 e 35. Mas a fome e a nudez que geram a necessidade básica, pelo menos o básico. O justo pode estar sujeito, decora isso, meu irmão. O justo pode estar sujeito aos males naturais, como catástrofe, causada pela natureza, e os males físicos, como doença, ou algum desastre, etc. Mas o salmista falou no Salmo capítulo 23, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Então nós precisamos nos apegar cada vez mais a Cristo. Paulo também falou que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Romanos 8, 37. E agora eu quero falar um pouquinho, eu falei 4 inimigos a serem vencidos, inimigo externo. E agora eu quero falar de 3 perigosos inimigos internos. O interno, agora interno. Primeiro, o pecado. Ele faz separação entre nós e Deus. Quando nós cometemos pecado, é Ele que faz separação entre nós e Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2 nos diz isso. Mas não esqueçamos disso, todos nós estamos sujeitos a Ele que? Ao pecado. Mas devemos lembrar sempre de uma coisa, meu querido irmão, quando você pecar, daquilo que você pecar, se arrependa e peça perdão a Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Segundo, a tribulação. O crente deve gloriar-se na tribulação. Quando a tribulação bate, o que a gente quer ficar? Cair fora. É bom o quê, irmão? Né? Ter uma saúdezinha, um dinheirinho no bolso. Comer um churrascozinho com macaxeira, com Coca-Cola e tal. Mas a tribulação ninguém quer passar. E por isso que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E ele ainda disse assim, vocês vão ter, e tem uma coisa, não é para ficar desanimado não, é para ter bom ânimo.
Isso vocês vão passar por aflições, mas é para ter bom ânimo. Não é só ânimo, não. É ânimo bom. O crente deve gloriar-se na tribulação. Por quê? Sabendo que a tribulação produz paciência, irmão. E a paciência, experiência, a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão. Romanos capítulo 5, versículo de 3 a 6. A tribulação nos ajuda, nos fortalece. A tribulação, a gente fica mais robusto espiritualmente falando. Quando está tudo num mar de rosa, às vezes nós relaxamos mais. Mas quando a tribulação bate na nossa porta, como diz o salmista, ele disse, da onde me virá o socorro? Ele diz, meu socorro vem do Senhor. Quando Jonas estava fugindo da presença de Deus, que foi engolido por aquele grande peixe, lá no ventre daquele grande peixe, Jonas clamou ao Senhor. E naquela oração ele mencionou uma coisa muito importante para nós hoje que estamos aqui. Diz, Senhor, eu ainda voltarei a entrar no teu templo, Senhor. Ele lembrou de reunião como essa. Mas aonde foi que ele lembrou, irmão? Lá no ventre do grande peixe. Se ele tivesse saboreando um cabeça gorda, possivelmente ele não tinha lembrado, não. Então, a tribulação, até certo ponto, nos faz bem. Terceiro, a angústia, irmão. Agora eu estava falando para o irmão Manel que eu não gosto de passar mais nessas pontes. E aí eu vou falar para vocês que tem gente que esconde isso, né, Vanderlei? Mas eu não escondo, não. Se você se escandalizar, mas eu vou dizer. Eu não gosto de passar em ponte alta. Então eu fui mais aqui por dentro do ARR para não passar naquela ponte do Rio Branco. Eu ia lá por cima, né? Então aquilo eu não me sinto bem. A última vez que eu passei, quase que eu não passava. E a hora parar lá no meio da ponte. E eu ainda não procurei o médico para saber. E eu olhei, na época eu orei a Deus. Mas eu vinha com vontade de não passar. Então, angústia. Angústia é algo mais intenso que tribulação. Angústia é algo mais intenso que tribulação. Ela traz agonia e aflição intensa. E Jesus passou por esse mesmo sofrimento, essa angústia. Lá em Mateus 26, Jesus disse assim, lá quando ele estava no Getsemane, ele disse, olha, a minha alma está angustiada até a morte. Sabe por quê que Jesus estava passando por essa angústia, meu irmão? Por você que está aqui essa noite. Jesus não precisava passar por aquilo, não. Eu e você precisava, sim. Jesus teve uma angústia tão grande, irmão, que a Bíblia diz que o seu suor tornou em gota de sangue. Ele chegou a dizer mesmo para o Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice que eu beba. Mas aí ele lembrou de mim e de você. Porque se ele não passasse por aqui, quem iria nos salvar? Ele disse, todavia não seja feita a minha vontade. Por quê? Porque a vontade de Jesus era não passar mais aquilo naquela hora. Mas seja feita a tua vontade. Meu Deus sendo Pai, permitiu que ele passasse. Quando vocês leem Isaías 53, lá no versículo 9 e 10 ao 12, um desses 3 versículos, a Bíblia diz que Deus Pai se agradou em moer o seu filho. Uma vez eu estava com um médico em Manaus, e ele puxou o assunto da Escritura e disse, mas pastor, não tinha outro meio de Deus salvar a humanidade? Eu digo, se tivesse, ele tinha feito. Sabe por quê? Porque Deus deu a coisa mais importante. Ele deu o melhor por nós. E para nós, Ele deu o seu filho. Olha, o amor de uma mãe é grande. Amor de uma mãe, amor que a mãe tem pelo filho.
Mas o amor de Deus é maior do que de uma mãe. Porque eu nunca vi a mãe dar um filho para ninguém. Mas o amor de Deus, Ele deu o seu filho por nós. Mesmo assim, Paulo disse, mas quem nos separará do amor de Cristo? Quem? À medida que nós mergulharmos nesse oceano do Espírito, nada, irmão, nada, nem a fome, nem a nudez, nem a tribulação, nem a angústia, nada nesse mundo. Terceiro lugar, como poderemos vencer os inimigos? Eu tenho certeza que todos estão aqui, tem inimigo. Pode algum estar obscuro, mas muitos estão declarados. Mas quantos que estão aqui gostariam de vencer os seus inimigos? Levante a mão. Então, como poderemos vencer os inimigos? Primeiro, vencemos Satanás com as armaduras de Deus, conforme Efésios 6:11. Lá você lê Efésios capítulo 6, versículo 11, que você vai encontrar como você vencer Satanás. Segundo, como vencer as lutas cotidianas e o risco de vida são vencidos através de quê? Oração. Eu ia conversando muito com a Vanderlei sobre oração. As lutas cotidianas e o risco de vida são vencidas com oração, conforme diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Terceiro, como vencer o pecado e o desejo da carne, que eu falei no começo, está dentro de nós, eles são vencidos com jejum. Com jejum. E oração e vigilância, conforme Mateus 26:41. Quarto, como vencer a tribulação e a angústia? A tribulação e a angústia são vencidos com fé e confiança em Deus, conforme diz Romanos 12:12. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que nós pretendemos fazer ou ser, primeiro devemos pedir a Deus com fé. Porque sem pedir, sem fé não adianta. Para nós concluirmos essa mensagem nessa noite, o crente está em constante batalha. Batalha espiritual contra a vontade da carne, do diabo, dos prazeres do mundo. Por isso, nós precisamos manter-se espiritualmente preparados e robustecido na palavra de Deus, levando sempre uma vida de vigilância e oração, a fim de enfrentar e vencer os inimigos da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Eu queria convidar aqui o irmão Sila para nós ouvir uma música. De repente você aqui nessa noite, você que está aqui nessa noite, algum momento o inimigo lhe derrotou. Mas hoje você gostaria de reconciliar com Cristo e com a igreja, lembrando que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu gostaria de pedir ao Sheila que nós cantássemos aquele avivamento novamente. Momento. Isso. Quando houver maior perseverança na doutrina que Jesus deixou,
houver maior amor, quando houver temor em cada alma, além dos sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada e o mundo inteiro, eu sei, vai reagir. Ó, desperta, Senhor, essa igreja que compraste para ti, com teu puro e santo amor, realiza a obra a começar em mim, começar em mim, começar em mim, começar em mim, começar em mim. Quando houver maior desprendimento e em nós houver mais compaixão, e no momento que preciso for repartir nossos bens ou nossa irmã, quando houver imensa alegria, aleluia, de servir a Deus de todo o coração, a nossa igreja terá sido avivada. O que ela vai ser? Será exemplo a essa grande geração. A despertar, Senhor, essa igreja que compraste para ti, com teu puro e santo amor, realiza a obra a começar em mim, 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 começar em mim. Eu tenho falado que nós já estamos chegando ao fim do ano, já estamos no mês de novembro, e nós estamos ajustando, pedindo ao Espírito Santo que coloque as pessoas certas para desempenhar o trabalho que é dele. Mas parece bem a Deus trabalhar em parceria com o ser humano. E eu tenho falado com algumas pessoas, além daquilo que eu me reuni com o pastor Roberto e o irmão Eloy, mas algumas pessoas nós precisamos ainda colocar à disposição da igreja para fazer o trabalho de Deus. Tem mais alguém aqui essa noite que ainda não está em nenhum cargo, ou ainda não foi convidado e gostaria de se colocar à disposição de Jesus para que o Espírito Santo usasse você em 2021? Deus abençoe. Tem mais alguém aqui? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós acabamos de recentemente ter uma campanha no nosso município, em Boa Vista, ainda tem. Aqui nós vai ter um negócio
do segundo turno, se não me engano, já teve. Vai ter agora, dia Vai 24. ter, né? Então a gente via como as pessoas se davam em prol daquele carro, que materialmente falando eu creio que não é ruim, mas nós temos um trabalho que a Bíblia diz que é o único trabalho que não é vão. Diz, no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, tem mais alguém essa noite? Pastor, eu gostaria de fazer mais em 2021 em prol do reino de Jesus aqui na terra. Eu gostaria de ser usado por Ele, para a glória dele. Tem mais alguém essa noite? Não tem, que Deus nos abençoe.